E aí, meu povo, tão na paz? Bora para mais uma aula? Na aula de hoje a gente vai falar sobre perguntas sobre saúde. E esse é um grandiosíssimo tema, porque isso é uma pergunta bem recorrente das pessoas. Como fazer perguntas sobre saúde ou como tirar tarô sobre questões de saúde? E vai ser exatamente sobre esse tema que eu vou falar para vocês hoje. Beleza? Solta a vinheta e bora lá. Prazer, meu nome é o Elvis, eu sou tarólogo, astrólogo, numerólogo e minha função aqui nesse vídeo de hoje é te explicar como que você pode fazer perguntas para o tarô sobre questões de saúde. E assim, tanto tirar para você ou tirar para alguma pessoa da tua família ou se você for um tarólogo também para os seus clientes. Beleza? Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa saber que para fazer uma pergunta sobre saúde, você precisa entender o mínimo sobre saúde humana, biológica, ou questões de medicina, ou de qualquer parte do corpo humano. Você precisa ter um entendimento sobre corpo humano e como que funciona a saúde. E muitas vezes, nós que somos tarólogos, às vezes não estamos muito adentre dessa área. Não estamos envolvidos nessas áreas, mas pode ser que seja uma de suas alçadas. Se for uma de suas alçadas, eu vou sugerir perguntas, tá? Mas se não for, eu também vou sugerir outras perguntas. E que, na verdade, eu vou focar mais aqui no aconselhamento para você, supondo que você é uma pessoa que não tem grandes conhecimentos sobre a área da saúde em geral, tá bom? Mas às vezes você é um enfermeiro e você também joga tarô. Às vezes você é um médico e também joga tarô. Às vezes você é um técnico em enfermagem e também joga tarô. Às vezes você é um dentista, tem algum entendimento sobre saúde também. Às vezes você é nutricionista e também joga tarô. E todos esses conhecimentos sobre a área de saúde pode te ajudar, tá bom? Mas nenhum deles é extremamente necessário para as orientações que eu vou te dar. Principalmente levando em consideração a função do tarô. A função do tarô é o quê? Aconselhar. Lembre-se dessa maior função, é aconselhar. O tarô, ele não tem o propósito de te dar um diagnóstico de nada, tá bom? E às vezes você tá sentindo uma dorzinha aqui, uma dor na cabeça, uma dor na garganta, sei lá, uma dor no peito, e aí você quer tirar tarô para saber o que que é. Nananina não. Lembra, essa não é a função do tarô. Não é te dar diagnóstico de nada. Qual é a função do tarô? Te ajudar. E te ajudar é basicamente te oferecendo orientações e ajuda para você lidar com esse problema que você está tendo. Então, qual é a pergunta ideal que você tire? A pergunta ideal é, geralmente, o jeito que eu faço, tá? As pessoas, quando elas vêm numa consulta ou quando ela chega nesse momento de tirar as cartas sobre algum problema, ela chega num momento assim achando que vai morrer, né? Ou que vai virar um câncer, ou que ela vai, sei lá, terminar a vida dela daqui um mês numa cama de hospital. Às vezes as pessoas são nesse nível de loucura. E aí, a gente precisa. A primeira pergunta é para trazer uma consciência sobre essa situação. Então, eu geralmente pergunto: o quanto de atenção e foco a pessoa precisa dar para esse problema? Esse é um problema que ele tende a aumentar. Esse incômodo que ela está sentindo é só uma dorzinha, às vezes essa dorzinha tende a aumentar, ou é só um probleminha, mas esse problema ele pode virar um problemão no futuro. Então, a primeira pergunta é: o quanto de atenção uma pessoa precisa dar para esse problema? E muitas vezes, a atenção que a pessoa precisa dar para esse problema é nenhuma. Porque às vezes é só uma dor de cabeça, a pessoa tá assim, ai, fiquei com dor de cabeça ontem, hoje, e aí ela já acha que é o fim do mundo. E às vezes o tarô fala: olha, não é o fim do mundo, deixa pra lá. Cinco de espadas. Deixa pra lá, não é o fim do mundo. É um problema que semana que vem não vai ter nenhum vestígios desses sintomas. Por quê? Porque o seu corpo recuperou, liberou ali várias coisas que você também não sabe como é que funciona, não é para saber,
mas você tirou a carta que fala e você sabe ler tarô. E tarô é sobre preocupação ou não preocupação. Se você coordena a pergunta para o foco, você tem rapidamente uma carta, você já tira essa resposta, tá? Mas se você tiver e quiser fazer um método de 3 cartas, que inclusive é o método que eu apresentei no meu vídeo anterior aqui na minha comunidade, inclusive já quero dizer para vocês, se você quer aprender tarô de verdade, esclarecendo todas as lacunas do seu conhecimento, recomendo que você faça parte da minha área de membros. Tem 2 partes para você poder se cadastrar aqui na área de membros do meu canal. A parte que chama o Camarim da Magia, onde você tem acesso antecipados a todos os vídeos e pode fazer comentários dentro da comunidade, ou a parte que chama Camarim do Tarólogo, onde você tem acessos a vídeos exclusivos, vídeos de alto valor sobre o tarô, para que você possa aprender a ler tarô como um tarólogo profissional, tá bom? Então, se você quiser fazer parte, só se cadastrar na minha área de membros e poder estar muito mais perto de mim, inclusive fazendo os comentários e participando com postagens dentro da comunidade, beleza? E se quiser entender mais sobre o método de 3 cartas, que é o método definitivo, eu também ensinei no meu vídeo anterior na minha comunidade. Então, voltando para cá, essa pergunta com uma só carta eu consigo tirar, mas se eu quiser tirar mais cartas, eu também posso. Tá bom? Vamos tirar uma carta aqui, supondo de uma pessoa que ela deveria sim procurar uma ajuda logo. Porque às vezes é um tipo de problema que não vai solucionar se não tiver um tratamento, por mais que sejam coisas simples. Às vezes questões de IST, sabe? Que são infecções. Muitas vezes o nosso corpo não consegue lidar com essas infecções. E você não pode ficar deixando, porque tá ali, né? O seu corpo não vai sarar aquilo. E às vezes um incômodozinho bem pequenininho, você fala, será que eu preciso mesmo ir no médico para ver isso? E aí tirei uma carta que supondo para vocês, o 8 de paus. Essa é uma carta que fala, vai procurar o médico sim, tá? E o que que eu quero dizer com isso para vocês? Eu quero dizer que você não é médico. E como você não é médico, supondo para você que não é médico, tá? Mas vai que você é. Você que não é médico, não faça perguntas para o tarô sobre a parte de medicina, porque você não é médico. E que se você fosse médico de verdade, você ia utilizar outras formas para identificar e para trazer um diagnóstico para essa pessoa ou para você, tá bom? Ok, existe algum tipo de outras perguntas que eu poderia fazer sobre questões de saúde, Elvis? Com certeza existe outras perguntas. E aí, eu tô lembrando aqui de uma pergunta que uma pessoa fez para mim uma vez, fez para mim sobre o bebê dela. Essa cliente, ela falou que o bebê dela tava assim meio choroso, se incomodando bastante com algumas coisas. E aí eu falei assim, beleza, deixa eu tirar aqui para ter mais ou menos uma ideia de onde tá vindo esse incômodo em relação ao seu bebê. Tô procurando aqui a carta que saiu para mostrar para vocês exatamente. E aí eu falei, beleza, vou tirar essa carta, né? Perguntar, porque eu tenho mais ou menos uma ideia sobre questões de saúde, eu sempre busco estudar e aprender. Então me aventurei nessa pergunta, perguntando mais ou menos onde era a área desse incômodo para o bebê. E ela disse que ele ficava chorando, bem incomodado, e ela não sabia, na verdade, de onde vinha. Olha, passei todas as cartas e não encontrei. E eu falei, beleza, então, vou tirar uma carta para você, para a gente ver onde é que tá esse problema. E a carta que veio o 6 de espadas. Vocês sabem qual é o 6 de espadas, né? Deixa eu tentar mostrar para vocês. Estou procurando, mas o bonito do 6 de espadas não tá aparecendo. É que é muita carta nesse tarô, né? Aqui, achei. 6 de espadas. Essa carta. E aí, quando eu olhei para essa carta, eu vi uma coisa. Eu vi essas espadas aqui bem na parte de baixo, furando o casco. Quando eu olhei essa parte aqui, me chamou a atenção. E tarô intuitivo é assim. Quando você olha a carta e o teu olho puxa para a direção do símbolo onde o negócio tá. E aí meu olho puxou para essa parte aqui, onde as espadas furam o casco. Eu falei, o teu filho tá com prisão de ventre e gases. Esse gás está machucando a parte ali do intestino grosso, mais ali na parte da saída mesmo. E o teu filho não tá conseguindo fazer cocô direito.
e tá machucando, tá causando muita dor. E aí a mulher foi ver, investigou depois o cocô dele, o jeito que tava saindo, e ela falou: Elvis, você não faz ideia que era realmente o que você me falou. Mas, gente, essa é uma situação de uma coisa bem simples que eu tirei para um bebê, porque a pessoa queria ali alguma orientação. Mas se você não tem nenhum conhecimento sobre área de saúde, você não pode fazer esse tipo de pergunta. Mas se você tem conhecimento sobre a área de saúde, com certeza você pode. E quanto mais você sabe de tarô e o que as cartas significam e como jogar tarô, mais certeiro você vai conseguir dar uma orientação para a pessoa. Mas digo claramente, se você não sabe nada de saúde, não tira sobre questões de saúde e diagnóstico. A tua função é orientar onde a pessoa pode encontrar a solução para aquele problema que ela está vivendo. A sua função como tarô é dizer, falando, às vezes a pessoa está com um problema de muita longa data, sabe? São questões, sei lá, de fisioterapia que a pessoa não consegue resolver, nada ajuda. Você pode tirar no tarô que tipo de medicina pode ajudar essa pessoa. Mas se você é uma pessoa que não conhece nada sobre medicinas, você também não vai poder tirar, tá bom? Aí vai Falar, ah, Elvis, mas agora eu não posso tirar nada sobre saúde. É isso mesmo. Se você não sabe sobre o assunto, você não pode tirar sobre o assunto. É a mesma coisa que alguém fazer uma pergunta para você sobre o mercado financeiro ou sobre o mercado de ações e te pede uma orientação nas cartas. Se você não sabe sobre o assunto, você não pode tirar sobre esse assunto. Porque o tarô, ele é uma linguagem e você não consegue traduzir uma coisa que você não entende. Como que você vai encontrar essa tradução dessas coisas que você não entende? Tá fazendo sentido? Por isso que para jogar tarô, você precisa conhecer o mundo. Você precisa conhecer as pessoas, você precisa conhecer o comportamento humano, entender sobre as sombras humanas, sobre os desejos, sobre as vontades, sobre as tentações, sobre as coisas que atrapalham a vida das pessoas, está totalmente des, desaprisionado, desapegado dessas tendências éticas ou sociais, porque as pessoas humanas elas não ficam totalmente amarradas a isso. As pessoas se desprendem muito. E para você fazer um bom trabalho, para você conseguir ler tarô com propriedade, você precisa entender a sua capacidade, entender o tipo de pessoa que você é e também entender a leitura e o nível de leitura que você pode alcançar. Então, então é isso. Espero que eu tenha deixado claro. Se você tem alguma dúvida, é só deixar nos comentários e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Até mais.